Olá, aqui é o professor Bruno Marques, continuando então com o nosso módulo inicial Arquétipos Club. Agora eu vou explicar para vocês o que são símbolos. Então, o atributo em si, ele é o mesmo, né? Quando eu falo assim, por exemplo, sabedoria. Existe uma força do universo que se conecta, né, que é a representação própria da sabedoria. É uma força que é a sabedoria. Porém, na forma, nas imagens, como nós presenciamos, aí há muitas formas e há muitos símbolos que vão nos conectar com o atributo da sabedoria. Então, quando a gente fala sabedoria, quais símbolos que, por exemplo, lhe vem à mente que reflete a palavra sabedoria? Uma delas, por exemplo, livro. O livro vai se conectar com o atributo da sabedoria. A forma, né? A forma arquetípica como se manifesta. Livro, sabedoria. Um outro arquétipo, né? Ou símbolo, na verdade, viu? Como eu já falei para vocês que esse assunto se entrelaça. A gente chama de arquétipo, mas eu prefiro também dizer como símbolo. Um símbolo que vai se conectar com essa força do universo de sabedoria. Coruja. Coruja. A coruja é um símbolo que nos desperta para o conhecimento, nos desperta para a sabedoria. E nós vamos ter mais facilidade para estudos. Isso seria um símbolo. A coruja é um símbolo e os livros são símbolos que nos conectam com a sabedoria. Então, eu poderia dizer que a sabedoria aí seria a força maior, seria um arquétipo maior. Um mito que, por exemplo, que também é um arquétipo também, um mito que pode explicar também o que é a sabedoria. Na mitologia grega, você vai estudar sobre Atena. Atena é considerada, né, a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento. Ela era considerada uma das deusas mais inteligentes e sábias do Olimpo. Então veja como que os assuntos vão se interligando, vão se relacionando. Até então, quando nós estudávamos sobre arquétipos, né, nós ficávamos muito na parte assim, mas esse símbolo é bom ou não? Ficávamos só no águia, coruja, galinha, vaca. Isso já foi passado no meu trabalho, mas esse é um nível mais superficial. Agora nós estamos avançando, estamos aprofundando para fazer realmente um estudo mais profundo e mais completo com relação aos símbolos. Então, existem muitas formas de conectar. Então, na mitologia grega, por exemplo, seria, por exemplo, né, esse atributo, Atena. Se a gente falasse, por exemplo, de Umbanda ou Candomblé, as religiões afro-brasileiras, que tipo de energia representa, por exemplo, conhecimento e sabedoria? Oxóssi. E aí, então, mesmo que você, por exemplo, que você já estudou por uma outra linha religiosa, você vai ver que os conhecimentos se entrelaçam. Então, Atena tem uma representação, né? Sabedoria. Então a gente vai criando essa conexão. Então, por exemplo, coruja, quando eu vejo a imagem de uma coruja, eu estou me conectando ao mesmo tempo com Atena, com Oxóssi, na Umbanda, no Candomblé, e também estou me conectando, né, com esse atributo maior, com essa força do universo. Ela é primordial. O todo é sabedoria, o todo é conhecimento. Aqui cada religião, cada sociedade dá um nome para isso. Então, essa seria a forma de nos conectar. Então, gente, ficou claro a diferença entre símbolos, mitos e arquétipos. Eu dei 3 exemplos aqui. Símbolo, então, vai ser aquela representação mesmo da imagem, aquilo que você olha, né? E para fins práticos mesmo, eu vou estar passando muitas indicações de símbolo para vocês. Porque na prática mesmo você vai estar utilizando o símbolo. Então esse é o símbolo, é a imagem. São as imagens que vão representar. E essas imagens existem, gente, desde as antiguidades.
Se você observar em cavernas, por exemplo, você encontra lá marcas, símbolos. Então, gente, isso é um conceito é um conhecimento milenar. Em todas as sociedades, desde nas cavernas, tinha lá os desenhos dos símbolos. Mandalas, símbolos mesmo. Então isso é uma coisa muito poderosa, porque os símbolos nos conectam com a mente do Criador. O mito então são as histórias, que também vão explicar, né? É o mais profundo ainda. Uma coisa é só ver a imagem, vai gerar uma neuroquímica. Mas se eu conheço a história, né? Se eu conheço o mito que está por trás, eu me conecto ainda mais fortemente. Porque aí, se eu conhecer o mito, se eu conhecer a história, eu vou deixar aquele arquétipo atuar em mim. Eu não vou resistir tanto, eu não vou ficar sabotando. Por isso que a importância da gente sair só da parte, símbolo forte ou símbolo fraco, símbolo bom ou símbolo ruim. Né? Muitas pessoas já fazem isso, mas nem todas têm o resultado que elas buscam. Por quê? Porque só fica no superficial. Para que a gente possa realmente se aprofundar e ter realmente o resultado que a gente busca com arquétipos, é importante entender o significado profundo daquele símbolo, se autoconhecer, olhar para dentro. E aí entra os mitos, que se conectam com as forças do universo, com as forças primordiais, que são os arquétipos que administram o universo. Então, nesse módulo inicial, nós já explicamos essa diferença, o que são arquétipos, o que são mitos e o que são símbolos, né? Algumas diferenças e também as semelhanças, podem também se interrelacionar aí. Então, essa aula foi para falar sobre símbolos e nós continuamos então no próximo vídeo. Gratidão, fiquem aí comigo.